Você está ouvindo o Artcast. Eu sou Rafael Fávero, licenciado em História, apaixonado por Teologia, e seja muito bem-vindo. Vamos para mais um episódio. Olá pessoal, como vocês estão? Estive, sim, durante bastante tempo fora do ar, sem postar nada, sem publicar nada, devido a uma grande correria que tem estado minha vida atualmente. Contudo, eu não deixei esse podcast de lado, não deixei esse podcast sem estar na minha mente todos os dias e pensando em como eu poderia agregar conteúdo aqui, como eu poderia trazer conteúdo aqui para vocês de grande qualidade, sem fazer algo nas coxas, algo às pressas, e de forma com que vocês sejam beneficiados por consumir o conteúdo deste podcast aqui. Então, rapidamente, lembrando dos recadinhos paroquiais, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum agradecimento, envie para rtcast@outlook.com.br. Lá eu estarei lendo os e-mails que vocês me enviarem e caso não queira que sejam lidos aqui, vocês me avisem, ok? E vamos lá. Eu estive, durante esses meses que eu estive fora aí da produção do podcast, ocupado com a questão de professor. Eu voltei a ser professor na rede estadual de ensino e com isso meu tempo ficou um pouquinho mais curto do que devia. Então eu cheguei a gravar 2 podcasts, eu não publiquei eles, porque sinceramente eu fiz eles um pouco às pressas, eu não gostei do resultado final e também porque eu não consegui publicar na data que eu mesmo falei no podcast. Então, para não fazer algo mal feito, eu prefiro aguardar e fazer as coisas bem feitas. Então, devido à correria, eu não consegui gravar muitas coisas. Contudo, cá estou eu de novo. Eu não parei de estudar, eu não parei de fazer nada, só não estava conseguindo gravar. E aqui, neste momento, eu vou trabalhar com vocês um pouco do que eu tenho estudado, um pouco do que eu tenho visto, ok? Eu acho interessante, pessoal, quando a gente olha na prática cristã, algumas pessoas colocam na culpa do dia a dia, na culpa da chamada correria, o fato deles não estarem sendo fiéis a Deus, não estarem sendo praticantes das práticas cristãs, não estarem lendo a Bíblia, não estarem fazendo as coisas para Deus, e falam que é pela correria, falam que é por conta da falta de tempo, sendo que isso é apenas desculpa, né? Nós não temos coragem de assumir que nós não queremos ler a Bíblia, que nós não fazemos as coisas para Deus por preguiça, sendo que na verdade o principal, o real, é que nós não queremos mesmo. Então, quando nós queremos algo, nós temos desejos por algo, nós o fazemos, né? Se algo é importante. Como, por exemplo, eu tenho estado com uma rotina muito corrida. Eu tenho trabalhado na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, somente no pôr do sol de sexta, pôr do sol de sábado que não. E com ressalvas ainda, viu? Por causa que dentro da igreja eu faço bastante coisa. E o estudo da palavra de Deus nunca ficou de lado nesse meu tempo. Eu não deixei de estudar a Bíblia. Eu tive que me readequar, eu tive que começar a acordar um pouco mais cedo, dependendo do dia. Eu tive que fracionar o meu estudo em partes para adequar os horários que eu teria um tempinho de tempo extra. Então, tem como fazer se você colocar como prioridade. Se a sua prioridade é estar perto da palavra de Deus, estudando a Bíblia, você vai dar um jeito, você vai fazer. Contudo, se não for sua prioridade, não tem como. E então, mesmo com essa minha rotina tão corrida, eu continuei estudando, continuei me aprofundando, e eu ainda tenho planos muito grandes para esse podcast. Se eu não me engano, este aqui é o episódio número 8, e hoje eu vou falar sobre a importância da obediência. Então, para falar um pouquinho sobre a importância da obediência, eu vou ler com vocês um pouquinho do texto do livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 13. E depois um pouquinho capítulo 15. 1 Samuel capítulo 13, nós temos a seguinte questão. Samuel tinha avisado para Saul
que quando ele fosse para a batalha em Gilgal, era para ele aguardar o prazo de 7 dias. Samuel avisa Saul: olha, Saul, você aguarda 7 dias que eu vou chegar ali e vou te dar as instruções que o Senhor tem para você. Essa era a ordem de Samuel. Contudo, nós temos um fato acontecendo a partir do versículo 8. Que diz bem assim, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. Vou parar aqui no finalzinho do versículo 9. Vocês têm que sempre ter em mente que, biblicamente falando, a função de fazer sacrifícios e holocaustos eram funções sacerdotais. Ou seja, Deus tinha designado pessoas específicas para fazerem isso dentro do povo de Israel. Os responsáveis por fazer sacrifícios, holocaustos, para Deus eram os levitas. Saul não era levita, ele era da tribo de Benjamim. Então já nisso mostra que ele não tinha essa capacidade, essa permissão da parte de Deus. Segundo, ele tinha que esperar Samuel. Saul não podia fazer as coisas do jeito das pressas. Saul tinha que esperar Samuel. Então, olha o que acontece. Ele vai pegar, então, pede para trazerem holocaustos e ofertas de paz e ele próprio oferece. No verso 10. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim, pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso, me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Então, olha, Saul vai até Samuel como se estivesse fazendo algo certo. E a reação de Samuel fala: olha, o que você fez? Por que você está tão tranquilo assim? E Saul fala: não, eu vi que meus homens estavam demandando, os filisteus estavam preparados para a batalha em Micmas, e meus homens estavam debandando, então eu vi que não tinham sido feitas ofertas de paz ao Senhor, então eu fiz ofertas ao Senhor. Eu sacrifiquei para Deus. Então fala: olha, eu fiz sacrifícios ao Senhor. O que você está achando ruim? Eu fiz coisa boa. E de fato, sacrificar a Deus é uma coisa boa. Mas olha que interessante, o texto continua. Verso 13. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então nós temos nesse diálogo nós temos uma divergência, né? Porque, de certo modo, fazer sacrifícios a Deus era uma coisa importante, né? Normalmente os sacrifícios eles funcionavam como propiciação pelos pecados, como apaziguar ao Senhor pelos seus erros. E Saul agiu de modo racional até. Ele pensou: bom, vou sacrificar a Deus aí para ele poder ajudar a gente. Contudo, Saul foi contra uma ordem pré-estabelecida para ele anteriormente, que era que ele deveria esperar Samuel chegar para lhe instruir. Então, quando Saul agiu de modo sem esperar Samuel, que era a ordem que Deus tinha dado para ele previamente, vem a reprovação, né? Se você tivesse guardado o mandamento que eu te dei, Deus teria te estabelecido o seu sangue para sempre no trono de Israel. Então, olha a diferença.
oferecer sacrifício e obediência. Qual que é a preferência de Deus? Bem, eu vou subir um pouquinho mais e vou para o verso 4 do capítulo 15 de Samuel. Olha que diz, que interessante. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram a Israel dos Amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os Amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos Amalequitas. Vou voltar um pouquinho, porque eu quero ler a ordem que Samuel passa para Saul. Versículo 1 do capítulo 15. Certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei do seu povo, Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saiu do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelha, camelos e jumentos. A ordem de Deus para Saul, através do profeta Samuel, era que ele destruísse tudo. Tudo. Exatamente tudo. Então, o que a Bíblia vem dizendo? Que Saul vai destruir as coisas, verso 7, Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, capturou Agag, rei de Amalequita, destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o senhor das ovelhas, como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Então, a ordem que Deus tinha dado era para destruir tudo. E vem Saul, preserva a vida do rei, Agag, e os melhores das ovelhas, dos gados, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Ele só destrói o que era sem valor ou inferior. Olha que coisa. Indo contrariamente à vontade de Deus. E Saul não vai perceber isso, tá? Ele não vai perceber que ele está errado. Na mente dele, ele está fazendo o que é certo. E Samuel vai chegar para Saul, versículo 13, vai dizer isso. E Saul vai de novo, tudo tranquilo, falar com Samuel. Saul vai todo tranquilo conversar com ele. Olha o que diz. Quando Samuel finalmente encontrou Saul, o cumprimentou com alegria. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Então na mente de Saul ele estava fazendo o que era reto perante os olhos de Deus. Mas a resposta de Samuel é interessante. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo. Então, o Senhor enviou numa missão e disse: vá, destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você desobedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Samuel já faz a repreensão a Saul. Olha, Saul, a ordem era para você destruir tudo. Deus te passou isso e Deus mesmo me falou isso ontem. E por que você desobedeceu a Deus? Mas Saul estava tão corrompido já nesse ponto que ele não percebe. Olha o verso 20. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas
dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel respondeu, e agora vocês prestem muita atenção à resposta do profeta Samuel. Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a oferta de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Queridos, quando nós vamos para a vida cristã prática, existem vezes que nós vamos tomar atitudes, tomar ações, achando que estamos fazendo o melhor. Mas existe uma coisa, uma linha tênue, que separa uma vida cristã verdadeira de uma vida cristã de aparências. Os mandamentos do Senhor, a lei de Deus, ela foi dada para ser obedecida. O que Deus nos dá como instituições de ordenanças são para ser cumpridas. Deus não espera sacrifícios, Deus espera obediência. Sempre foi assim. Sempre foi. Nós não vimos no episódio, quando estudamos sobre a criação, que o problema é que Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal? Não foi uma desobediência porque a ordem de Deus era não comam do fruto do bem e do mal, e eles comeram? Não foi essa uma desobediência? Não foi a desobediência de Lúcifer, Lutífero, Satanás? Lá no céu, as coisas que Deus ordenava que o fez ser derrubado do céu? Não foi a desobediência a Deus que levou Judas a trair a Cristo, entregando-o por 30 moedas? Não é a desobediência que é tão criticada na Bíblia o tempo todo? Nós, muitas das vezes, queremos fazer coisa porque nós achamos ser o certo, sendo que esse certo, que eu marco em aspas aqui, esse certo não é certo. Sabe por que não é certo? Porque esse certo que nós achamos estarmos fazendo, ele é uma ação contrária a uma ordem direta de Deus. Quantas as pessoas, a modo de exemplo, trabalham no sábado porque falam, bom, mas eu estou fazendo algo bom, porque trabalhando no sábado eu garanto meu emprego e eu mantenho minha família, e aí eu tenho comida em casa. Mas a ordem de Deus é, lembram-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nele nenhuma obra. A ordem de Deus, como mandamento, instituído antes do pecado, lá no Éden, Gênesis 2, de 1 a 3, era para guardar o dia de sábado, era para descansar ao sábado. Por isso que Deus descansa no sábado. Mas as pessoas achando que tem esse papel divino de poder dizer o que vai fazer, o que não vai fazer, e dentro da sua própria índole, da sua própria ideologia e linha de pensamento, na sua idolatria das suas próprias ideias, das suas próprias vontades, elas fazem aquilo que dá na telha. E aí elas trabalham no sábado, elas fazem coisas no dia do Senhor, aí elas vão tomar certas atitudes que desagradam a Deus, né? Entrar em um relacionamento, como é que eu posso dizer? Não lembro muito bem. Um julgo desigual, um relacionamento onde que você e o seu cônjuge não tem semelhanças em ideias e religião, e aí atrito no lar. Mas bom, eu vou namorar com essa pessoa porque devo trazê-la para Deus, e aí ela se convertendo. Então, por enquanto, eu namorando com ela assim, ela vai se converter. É contra a vontade de Deus. Existem casos que as pessoas se convertem, existe um ou outro, mas a grande maioria das pessoas se afastam dos caminhos do Senhor. Porque nós não devemos agir conforme nós achamos que nós devemos agir. Para Deus, mais importa a obediência. Tenham sempre na mente de vocês o versículo 22 ao versículo 23 de 1 Samuel capítulo 15. O que mais agrada ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele?
Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor que a oferta de gorduras de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então nós devemos parar, queridos, de tentar agir conforme a nossa própria vontade. Devemos parar de tentar agir conforme nós desejamos ou conforme nós queremos. Essas coisas não podem ser feitas. Esse tipo de ação não pode ser tomado, porque quando agimos assim, nós estamos indo contrário à vontade de Deus. Para Deus, importa a obediência a Ele. Obedecê-lo. Obedecer a Deus é mais importante que sacrifícios. E aí, quando nós olhamos para Provérbios, no primeiro capítulo, Provérbios capítulo 1, vamos lá comigo? Provérbios 1, versículo 7, diz bem assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Na versão Almeida Revista Atualizada diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O que é temer a Deus? Se a gente for olhar para uma questão que nós temos hoje, temor seria ter medo. Mas na Bíblia não é isso. O temor é obediência estrita. É obediência incondicional. Temer a Deus é obedecê-lo. Temer a Deus é respeitá-lo. Compreendendo na sua posição que você é pó. E que Ele sabe mais. Porque Ele a tudo criou. Então, queridos, tenham na mente de vocês essas coisas. Vão fazer sacrifícios a Deus? Ou agindo em certas ocasiões conforme a sua própria vontade, achando que estão fazendo algo certo? Ou vão começar a obedecer a Deus? Lembrando-se, se a primeira opção for a sua escolha, automaticamente você está desagradando ao Senhor, porque antes importa a Deus que vocês o obedeçam. É isso. O Evangelho é uma coisa simples e que às vezes a gente se complica, às vezes a gente dificulta, mas é básico. Obedeçam a Deus, façam a vontade do Senhor e isso já basta. Queridos, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês e eu vejo vocês no próximo episódio na semana que vem. Ok? Até mais e tchau, tchau.